Roxane parecia uma sombra do que devia ser. Magra demais, as roupas amassadas e sujas como se fossem parte da pele. Estava com os olhos arregalados, vidrados em nós como se estivéssemos trazendo o inferno junto. Se encolheu no canto da parede, tremendo como um bicho acuado. A porra toda me deu um nó no estômago. Não pela cena, já vi coisa pior. Mas por saber que essa porra toda é por conta de um riquinho de merda. Tentei me aproximar devagar. Roxane parecia um animal encurralado, o olhar perdido, o corpo tremendo. Falei baixo, sem me aproximar demais. Calma, Roxane. Tá tudo bem agora. Sou eu. Tô aqui pra te tirar dessa merda. Enquanto isso, Bianca revirava o quarto como se fosse uma porra de feira. Chutava latas, puxava cobertores, bisbilhotava tudo com aquele olhar curioso e doentio dela. Quando já tinha fuçado o bastante, me encarou. Que porra tá acontecendo aqui? Por que os serpentes estavam guardando esse lixão? Por causa dessa garotinha aí? Fiquei em silêncio. Não era hora de explicar merda nenhuma, mas a desgraçada continuou. Caralho, ela murmurou meio surpresa. Ela é da Lotus. Tá longe do seu território, hein, menininha? Aí foi o limite. Caralho, Bianca, cala a porra da boca. Rosnei, com os dentes cerrados. Ela riu. Aquela risada escrota, estridente, que me dava vontade de socar a parede. Detetive, você tem a língua afiada. Mas toma cuidado. Vai que eu resolvo comer ela. Não fode, Bianca. Avancei até ela, sem disfarçar a raiva. Sai do quarto. Eu preciso falar com a menina. Você já viu tudo, pegou o que queria. Essa porra desse lugar já é teu. Agora me deixa fazer o meu trabalho em paz, caralho. Ela me encarou. O sorriso sumiu por um segundo. Me avaliou. A tensão ficou no ar, densa, quase cortando. Mas, no fim, deu de ombros e saiu. Sem dizer nada. Boa. Porque se ela abrisse a boca de novo, acho que ia acabar matando mais uma pessoa hoje. Levou um tempo para Roxane se acalmar. Parecia que o mundo ainda girava na cabeça dela, mas aos poucos, ela foi voltando. O olhar tremido ficou firme. O peito parou de subir e descer como se ela tivesse corrido uma maratona. Finalmente, ela me reconheceu. Expliquei quem eu era, que estava ali para ajudá-la. E vi. Vi no rosto dela aquele pequeno alívio. 1 milésimo de segundo só. Mas foi o bastante. Como se depois de semanas vivendo no inferno, ela tivesse visto uma fresta de céu. Perguntei direto, sem rodeio. Por que caralhos você resolveu aparecer agora? Ela baixou os olhos, pensou, depois soltou. Quando vi o rosto do novo detetive no caso da Alice, eu soube. Soube que as coisas iam correr do jeito que ele queria. Não era sobre o Corrigan que ela estava falando. Isso eu entendi logo de cara. O ele dela era outro. E aí caiu a ficha. As peças se encaixando devagar, como um quebra-cabeça montado por um bêbado. Mas mesmo assim, a imagem começou a se formar na minha cabeça. Já sei quem tá por trás dessa porra toda. Ou melhor, tenho quase certeza. E se for quem eu tô pensando, essa merda vai feder de um jeito que nem a Bianca vai querer ficar por perto. Eu tinha tanta porra de pergunta engasgada na garganta que nem sabia por onde começar. Mas fui pelo óbvio. Tavam te mantendo refém aqui? Ela balançou a cabeça com aquele olhar de quem já aceitou viver no fundo do poço. Não. Eu paguei pra ficar aqui. Paguei pros serpentes me protegerem. Essa porra me pegou desprevenido. E a Lotus? Por que caralhos não correu pra eles? Soltei, meio sem pensar. Ela era da gangue, não era? Ela desviou o olhar, depois voltou pra mim com uma amargura que dava pra cortar com faca cega. Porque na Lotus eu não durava. O Zoltan tem negócios com eles. Não ia demorar pra eu virar mais uma estatística. Zoltan. Claro. A merda toda começa e termina nesse filho da puta. Respirei fundo, tentando controlar a vontade de socar alguma coisa. Ou alguém. A fita. Como conseguiu? E por que me mandou? Ela abaixou a voz. Roubei do Zoltan, ele nem percebeu. Achei que podia ser uma garantia caso tudo desse errado. Depois do que aconteceu, eu mandei pra você. Achei que você podia ser alguém decente. Alguém decente? Puta merda. Ela tava com medo. Medo real. E não culpo ela. Se o Zoltan já descobriu o que ela fez, e com certeza descobriu, então a cabeça dela já tá com preço. Ela quer uma garantia. Segurança. Saber que, se abrir a boca, não vai acordar com a garganta cortada amanhã. Talvez eu consiga convencer. Talvez ela só precise ouvir que tem alguém desse lado disposto a não foder com ela por interesse.
Se eu jogar certo, ela vai falar, vai soltar tudo. E aí, talvez, essa cidade maldita me dê uma chance de acertar só uma vez, nessa porra de vida. Qual tua relação com o Zoltan? Soltei, encarando de frente. Ela deu de ombros, fingindo naturalidade. Mas o olho dela tremeu um pouco. Um tique, mínimo. Atendi ele algumas vezes. Coisa rápida, nada demais. Mentira de quem já se acostumou a mentir. Nada demais não te faz conseguir uma fita dessas. Nem te bota com a cabeça a prêmio. Eu podia sentir. Ela estava mais dentro do esquema do que queria admitir. E como escapou? Continuei, sem tirar os olhos dela. Eu tive sorte, talvez. Saí na hora certa, antes de tudo. Gaguejou qualquer desculpa esfarrapada. Como se isso fosse suficiente para engolir o pânico que vi nos olhos dela. Ela estava mentindo. E feio. Me fala da noite em que foram levadas. Minha voz era um soco abafado. Ela respirou fundo, olhando para o nada por um instante. Quando voltou, os olhos pareciam ainda mais cansados. Era para ser uma noite legal. Alice queria sair, beber, usar umas coisas, se divertir. Sexo, drogas, essas merdas de sempre. A outra garota, eu escolhi ela. Tava precisando de grana, desesperada. E era o oposto de mim. Mais nova, mais pura, mais vulnerável. Isso deixava tudo mais excitante. Pelo menos para Alice. Era isso. Elas se jogaram num jogo que já estava marcado desde o começo. Mas ainda assim, ela não estava dizendo tudo. Tinha buracos. Gaps. Um espaço entre o que ela contava e o que de fato aconteceu. Eu precisava que ela sentisse que não tinha mais nada a perder. Só aí, ela ia abrir o resto. E o que vinha depois disso, bom, eu já estava no inferno mesmo. Só ia afundar mais um pouco. Fiquei ali, encarando ela. Aquele quarto ainda cheirava a mofo, a comida vencida e desespero. E Roxane, mesmo tentando bancar a fria, tremia. Você não tá me contando tudo. Ela não respondeu, desviou o olhar. Eu vou te tirar desse buraco fedido, Roxane. E você quer me dar meia história? Você acha que eu sou o quê? Mais um otário nesse jogo de roleta? Eu falei tudo o que sei. Ela tentou, a voz fraca, vazando pelo nariz. Merda nenhuma. Bati a mão na parede, o som seco fazendo ela se encolher. Você acha que fugir de um cara como o Zoltan é simples assim? Acha que dá pra meter o pé no meio de um covil e sair viva só com um "por favor, me deixa ir"? Ela ficou em silêncio. Quem é você nisso tudo, hein? Uma vítima? Uma heroína? Porque não parece, tem coisa aí. Eu sinto, tá fedendo no ar. Ela cerrou os dentes, olhou pro chão, tava lutando. O que você tava fazendo lá naquela noite? O que realmente aconteceu? Eu já disse. Cheguei perto, baixei a voz. A fita. Você roubou ela, certo? Ninguém te deu aquilo de presente. Aquilo é dinamite pura. Você queria se salvar. E se salvar de quê, Roxane? Ela engoliu seco. Zoltan tava gravando. Usava uma máscara. Sua voz era baixa, quase inaudível. Era a Alice. Ele tava filmando tudo. Eu vi. Fiquei ali, parada. Eu não consegui me mexer. E depois, ele foi se limpar. Os caras estavam limpando o sangue. O chão ainda tinha sangue dela. A voz falhou. Ela levou a mão à boca, os olhos úmidos. E aí você fugiu. Com a fita. Completei. Ela assentiu. Mas ainda não é tudo. Ela balançou a cabeça. Tinha mais. Quem mais tá nisso? Tem uma mulher. Ajuda ele. Passa informação falsa pra polícia. Vocês acham que estão correndo atrás do certo, mas é tudo distração. Ela se recostou na parede, exausta. Quem é? A croupier. Respondeu com um misto de raiva e vergonha. E os policiais? Ela olhou pra mim como se calculasse se podia confiar. Mas era tarde. Tava tudo à mostra agora. Zoltan tem gente de vocês. Dentro da delegacia. Ele compra silêncio. Tem fita de gente grande. Juiz. Delegado. Empresário. Oficial. Ninguém tá limpo. Eu respirei fundo. A garganta seca. Tem mais. Roxane! Berrei. O que você fazia pra ele? Diz a porra da verdade! Ela hesitou. Ficou muda de novo. Ela desabou, escorregando pela parede até sentar no chão. As palavras vieram como vômito. Eu ajudava. A recrutar.
Eu sabia quem estava fodida, quem precisava de grana, quem podia sumir sem chamar atenção. Eu falava que era só uma noite, um cliente rico, fácil. Ela soluçou. Mas não era. Era tortura. Era abuso. E quando acabava, jogavam elas fora como lixo. Eu só queria sair viva. Só isso. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no estômago. Olhei pra ela e não sabia o que sentia. Nojo, raiva, pena, cansaço. Mas acima de tudo, sabia de uma coisa. Ela não era só testemunha. Era cúmplice. E agora, tudo isso estava em minhas mãos. Respirei fundo, tentando manter a calma. Fiz a pergunta que estava engasgada na garganta. Por que caralhos ele queria a Alice? Ela me olhou com os olhos marejados, tremendo como um rato encurralado. Eu não sei. A Alice não estava nos planos dele. Até onde eu sei. Eu ajudava a recrutar as garotas, entende? Mas ela não era pra estar lá. Pelo menos não nos meus planos. Merda, aquilo só deixava tudo ainda mais estranho. Continuei, sem dar trégua. Eu vi você conversando com ele na boate no dia que vocês sumiram. Que porra de conversa era aquela? Ela baixou a cabeça. Ele queria fazer um programa com as três. Eu, Alice e a Janaína. Mas eu disse que a Alice não era garota de programa, que ela não fazia esse tipo de coisa. Só que eu tive a impressão de que ele sabia quem ela era. Ele olhou pra mim e falou que não ligava se ela era ou não prostituta. Ele queria ela. Engoli seco. E aí? Ele ficou puto quando eu disse não. O clima pesou. Eu paguei a conta e a gente saiu dali. Silêncio por um momento. Então perguntei. E depois? Ela fechou os olhos, tentando juntar os pedaços. Fomos pra um beco, fazer os preparativos. Usar o nosso barato, você entende? Aí o carro apareceu. Parou do nada. Nos levaram à força. Bateram na gente. Na hora, achei que era sequestro, mas... Quando acordei no quarto do cassino, eu já sabia. Zoltan sempre consegue o que quer. Minha mandíbula travou. E você? Eu sabia que o destino das meninas estava selado. Mas eu ainda tinha uma chance. Me fiz de desentendida, fingi que estava no jogo. Esperei até achar uma brecha. E fugi, filha da puta. Ela se salvou, mas deixou as outras no abate. Ela fez tudo isso para se salvar. Cada passo, cada escolha. Foi só para ela escapar da faca. Mas quer saber? Aposto minha última bala que ela tá até o pescoço nessa merda toda. Foi ela quem selecionava as garotas, merda. Só quando disse não, é que quase virou uma das peças do tabuleiro do Zoltan. Olhei bem nos olhos dela e soltei. Me diz uma coisa, Roxane. Como eu faço pra entrar nessa porra aí? Nesse joguinho do Zoltan? Ela hesitou por um segundo, mas respondeu. Você precisa de muito dinheiro, ou uma indicação. Talvez, se conseguir convencer a croupier, você entra disfarçado. Mas não sei como você faria isso. Eu também não. Mas vou dar um jeito. Sempre dou. A cabeça fervia, o coração batendo rápido. Agora vinha o problema real. O que caralhos eu faço com a Roxane? Se eu levar ela comigo, vão arrancar as tripas dela antes do café da manhã. Se eu soltar por aí, ela tá morta antes do próximo nascer do sol. Preciso de um buraco bem fundo, escuro e escondido para enfiar essa mulher. Um lugar onde ninguém vá procurar. Mas o problema é, em Ganevale, esses lugares ou já estão ocupados por cadáveres, ou custam mais caro que o meu salário inteiro. Mas uma coisa é certa. Eu não posso deixar ela rodar. Ainda não. Ela sabe demais. Droga. Um pensamento me atravessou como um tiro no escuro. E claro, era da pior espécie. A loba. A porra da Bianca. Talvez ela pudesse ajudar. Mas o custo, puta que pariu, o custo disso ia ser alto. Eu já devia saber que para cada passo que eu dava, a cidade me cobrava um pedaço da alma. Olhei para Roxane ali, encolhida como um bicho ferido. Frágil demais para estar viva nesse buraco. Espera aqui. Soltei baixo, quase um suspiro de exaustão. Saí do quarto. O prédio, agora, estava infestado de lobos. A alcateia inteira parecia ter farejado sangue e poder. E lá estava ela, Bianca, no centro da porra toda, falando com os 4 marmanjos como se fosse a rainha do apocalipse. As labaredas dos barris queimando davam àquela desgraçada um brilho nos olhos. Não era humano, era coisa de monstro. Me aproximei. Ela virou pra mim com aquele sorrisinho torto, como quem já sabia que eu vinha com o rabo entre as pernas.
Tenho um favor para pedir. Cuspi as palavras, cada sílaba me dando náusea. Expliquei o que precisava, em que situação a Roxane estava, o risco que ela corria, que eu precisava esconder ela de olhos demais e da morte certa. Ela ouviu em silêncio. Depois fez um aceno lento com a cabeça. O preço é alto, meu amigo, disse com aquela voz arrastada, carregada de veneno e charme. Mas a gente fala disso quando você voltar, para buscar o cordeirinho. Aí discutimos o preço. É isso. Fiz um pacto com o diabo. E nem precisei de enxofre, só de desespero.